Uma coisa muito rara, muito difícil de eu fazer é sempre trazer duas críticas ou do mesmo filme ou da mesma série. Eu fiz isso em WandaVision, né? Foram duas críticas. E hoje eu vou trazer uma com spoilers, que é sobre Falcão e Soldado Invernal. Tem uma sem spoilers. E mesmo algumas pessoas que andaram comentando que foi uma crítica um pouquinho comprida e inchada, eu ainda senti que tinha muita coisa para falar, né? É uma série, então ela ficou meio comprida mesmo. Mas hoje é o dia X, é o dia que eu tenho que falar. Se você já terminou de assistir a série, relaxe, curta, vai ter alguns easter eggs. Caso você ainda não tenha terminado de assistir ou ainda não assistiu a série, passe longe desse vídeo, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3, roda a vinheta. Bom, galera, vamos começar a falar logo do escudo que o Sam Wilson, né, o escudo do Capitão América que ele tem, que ele acabou ganhando lá no finalzinho de Vingadores Ultimato, dado pelo Steve Rogers, ok? Se você assistiu Vingadores Ultimato, você sabe do que eu tô falando. E ele sente que o escudo não pertence a ele, né, que sempre pertenceu ao Steve Rogers, ao Capitão América. Então o que ele faz? Ele não quer o escudo, ele entrega ao governo. Aí fica uma pergunta, né? Pô, mas por que ele não voltou lá e devolveu pro Steve Rogers? Bom, galera, isso aí eu já falo daqui a pouco, tá? Não há uma coisa muito clara, mas é o que a série dá a nos entender sobre esse personagem. Quando ele devolve o escudo, que não quer mais, a gente já vê que o governo vai guardar o escudo ali como um símbolo de paz e justiça ao Capitão América. Ok, beleza. A gente até aceita numa boa. Mas aí o governo não quer saber de deixar o escudo ali e acaba dando ao John Walker, né? Que é uma espécie de Capitão América aqui, meio derivado. A gente também já vai falar um pouquinho mais dele, mas aí quando a gente vê ele com o escudo falando que agora eu sempre gostei ali de ser, né? Gostaria de ser o Capitão América, eu sempre me espelhei no Steve Rogers, a gente fica meio assim. É uma ação detestável, reprovável e leva um tempinho pra gente aceitar, pra gente se acostumar. Foi o que eu acabei dizendo na crítica sem spoilers, né? Essa decisão que o Sam Wilson acaba fazendo junto ao que o governo faz com o escudo cria um impacto não só pra gente que estamos acompanhando a história, mas simplesmente ao Buck, que ele fica muito putaço, né? Ele já não é um cara muito ali de, né, se enturmar. Ele nunca foi muito com a cara do Sam Wilson, pelo menos boa parte da série ele fica meio gelado por causa dessa decisão. Então, meio que isso, tá certo que depois o escudo acaba voltando na mão do Sam Wilson, ele recupera, né, ele sente que o escudo sim tem que ser dele, mas até lá a gente fica muito putaço também, porque a gente não quer ver o escudo na mão de outro cara. Outro fato muito importante agora é sobre o Buck, né? É rapidinho, que é quando a série já termina, né? Praticamente as execuções e as conclusões vêm e o Buck acaba chegando naquele amigo dele, né? Que eu esqueci o nome, né? Aquele tiozinho japonês, chinês, e acaba falando que ele matou o filho dele, né? Isso rola no comecinho da série como traumas em cima do personagem Buck. E é legal porque parece que ele tira um peso das costas, né? Parece que é um certo alívio. É legal porque até no final eles conseguem dar um bom desenvolvimento aos personagens. O Brum, claro, né? Eu falei na crítica sem spoilers, ele volta como o Barão Zemo. E claro, vale relembrar que ele causou um estrago lá em Guerra Civil, né? Trazendo ali uma desunião entre os Vingadores, pelo menos boa parte deles, já que o Hulk e o Thor não estavam. E aqui ele está de volta. Boa parte ele é ali, ele tem a função de um anti-herói, ele ajuda o Buck, ele ajuda o Sam Wilson. Tá certo que ele é usado mais como uma facilitação narrativa, né? Ele é rico, ele pode bancar as viagens para ir a tal lugar, depois ir para outro. Ele tem um conhecimento de muita gente aqui do crime, mas o personagem nunca deixa de perder aquela marca de ser um vilão. Lá no final, é claro que é mostrado um objetivo dele, que é simplesmente escapar. Ele quer voltar para a vida de crime, ele não quer voltar para a prisão, já que o Buck
e o Sam Wilson acabaram ali ajudando ele a fugir da prisão. Só que até ele ter esse desdobramento de não, eu não vou mais ajudar, eu tô usando isso aqui porque eu quero voltar para o crime, demora muito e meio que a gente perde o foco e o brilho do personagem. E no final ele aparece novamente ali na prisão, né? O desfecho da história do personagem é dentro da prisão, mas não é aonde ele estava na Alemanha. Muitos internautas andaram comentando, não, ele está preso em Wakanda, né? Não é Wakanda, ele voltou para uma prisão. Aliás, ele nem voltou, ele foi para uma prisão que a gente já viu em Guerra Civil, que é aquela balsa onde estavam Sam Wilson, o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Scott Lang. Foi para lá que ele acabou indo. Meio que aqui eles reconheceram que ele é muito mais perigoso do que apresentava. O lance da máscara, ele usando, é um ótimo easter egg, né? E claro, se você é muito ali antenado às HQs, a este personagem, você deve ter gostado muito, porque aquela máscara faz parte ali de um vestuário do personagem. Outra situação que ficou aqui martelando boa parte da série, mas nunca ali sendo muito óbvia, apenas no final, é sobre o soro, né? O soro que é ali fornecido aos inimigos das apátrias, os super soldados. Este soro, galera, é aquele que foi ali dado ao Steve Rogers em Capitão América, o Primeiro Vingador. É o mesmo soro. Só que ele foi caindo em mãos de um, mãos de outro. Ele apareceu no Incrível Hulk, ele apareceu em Soldado Invernal, claro, a gente viu, em Guerra Civil, até chegar na história de Falcão e Soldado Invernal. Quem é o responsável pelo soro, o grande inventor, é o Abraham Raskin, o doutor, o cientista lá de Capitão América, o Primeiro Vingador. Depois, as pessoas, os cientistas aí do crime só deram continuidade na fórmula, é isso. A personagem Sharon Carter, ela tem ali também uma participação, né, nessa parte ali do soro, mas eu já vou chegar nela. Mas não teve ali um grande inimigo. É quando eu falo na crítica sem spoilers que a parte dos antagonistas não é tão convincente. Existem inimigos, mas não existe aquele cara mesmo para bater de frente. Voltando ao assunto do Steve Rogers, claro, galera, ele não aparece aqui, tá? O ator não tem mais contrato com a Marvel, tá? Pelo menos não agora. Eu posso estar até errado, mas ele não tem, assim como o Downey Jr. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que em boa parte da série eles dão sinais, tá? Não são tão claros do que o Steve Rogers está morto. Sabe-se lá por quê? Ninguém fala isso, ó, o Steve Rogers morreu. Mas só o fato do Sam Wilson não ter ido pessoalmente devolver o escudo ao Steve Rogers já é um sinal, né? Uma pista que o Steve Rogers está morto. E há alguns diálogos que fazem a gente pensar. Eu não coloco isso como 100%, mas a série nos dá ao entender em alguns momentos. Uma personagem aparece, né? É uma nova personagem, a Valentina Allegra de Fontaine. Na hora que essa personagem apareceu, eu travei ali a série, ok, fui no Google pesquisar quem é essa mulher. E aí, com um certo conhecimento, eu percebi quem era ela, né? Simplesmente ela é uma Nick Fury, vamos dizer assim. Ela está ali para montar uma equipe. Ela foi uma agente da Hydra e da SHIELD ao mesmo tempo. Eu não vou falar muita coisa aqui, né? Para não deixar a crítica muito comprida. Ela aparece justamente quando acaba ali o julgamento do John Walker, já que ele fez muita coisa errada na série, né? Algumas coisas. E ela ofereceu uma proposta de ele se tornar o agente americano. Ela dá até um cartãozinho para ele. Depois disso ela aparece em alguns pedaços, mas não nos diz muita coisa. Mas é uma personagem nova que futuramente pode nos trazer muitas coisas. Por último, a personagem da Sharon Carter, né? Bom, galera, vamos falar um pouquinho do passado. Se você lembra de Guerra Civil e até um pouquinho lá de Soldado Invernal, ela aparece, ela é bem uma personagem secundária, bem coadjuvante, mas em Guerra Civil ela acaba ajudando o Steve Rogers e o Sam Wilson ao devolver as armas, o escudo e a asa. Ela era da CIA e depois disso, claramente, ela, né, acabou quebrando, né, as leis ali e se tornando uma foragida.
Então, a série mostra que ela não é só uma foragida, né? Ela é uma criminosa. Então, por que, já que eu vou ser uma foragida, por que não partir para o crime? Então foi legal esse desenvolvimento da personagem. E temos uma cena pós-crédito que é com essa personagem. Ela está recebendo um perdão presidencial, sendo porque ela ajudou, né, o Bucky e o Sam Wilson, né, a derrotar as coisas aqui, aos apátrias. E aí o que acontece? Após ela sair e retornar para a CIA, ela está saindo do cartório, ela pega o telefone e fala, olha, o soro não está mais aqui, a gente não tem mais objetivo nesse tipo de coisa, mas agora nós temos muito acesso aos planos do governo, armas, etc. Aqui existem duas teorias, tá? A primeira é que muita gente acabou falando, não, não é ela, é um Skrull que está disfarçado, já que o Skrull tem aí a habilidade de copiar a pessoa. Bom, galera, a série em nenhum momento apresenta esse tipo de pista, que é um Skrull, né? Ela sai andando, a gente não vê um Skrull ali, mas faz sentido, né? Dá para se criar uma suspeita em cima dessa cena pós-crédito, porque temos lá nas HQs a invasão secreta, que é os Skrulls invadindo a Terra, né? Tendo todo o conhecimento ali dos governos, não só de armas, planos, bombas nucleares, etc. Então talvez isso seja trazido, né, futuramente, para que eles criem, né, um investimento nessa história. Mas como a série não cria nada que a gente visualmente, né, galera, claro, né, que a gente entenda que é um Skrull, seria teorizar demais. Claro que isso está sendo prometido, esse tipo de história das HQs que eu acabei falando, mas não dá pra gente confirmar 100%. Aliás, não dá pra gente confirmar nem 50%. Outra opção é que simplesmente ela decidiu não ser mais uma agente da CIA, ela gostou de ser uma espiã do mal, e talvez ela esteja entrando em uma organização, né? A gente não sabe de quem, mais ou menos isso. Isso não está nas HQs, mas de repente a Marvel tomou a decisão de trazer uma coisa inovada através da personagem. Eu prefiro com a primeira opção de ser um Skrull. Mas tanto uma como a outra, já que não há pistas, né, não dá pra gente cravar 100%, eu fico meio em cima do muro. E a pergunta que não quer calar, né? Vamos ter uma segunda temporada? Não sei. Bom, galera, se depender da Marvel, claro, sempre terá, né? A gente sabe que essa franquia foi muito bem organizada. A Marvel, ela sempre vai estar investindo em continuações, mas a gente sabe que o calendário da Marvel também tem muita coisa para chegar. Então eu não sei se eles vão jogar tão brevemente uma segunda temporada, não só de Falcão e Soldado Invernal, mas também de WandaVision. A gente sabe que a Viúva Negra, o filme dela tá chegando, o filme solo. Temos a série Loki, Blade, Gavião Arqueiro, Os Eternos, Shang-Chi. Então, se chegar, vai levar um tempinho. Bom, galera, se faltou alguma coisa, deixe nos comentários. Se vocês gostaram, também deixe nos comentários. E é isso. Por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.